Om Bhurбhuvah Swaha Tatsavituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yunaha Prachodayat. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Haribô, Haribô, Haribô. Vamos aí para a nossa terceira parte, né, desse assunto sobre Adão e Eva. Acho que eu vou deixar essas três partes mesmo, está bom para a gente refletir, porque a ideia, realmente, eu já dei na primeira e na segunda parte, agora a gente só vai expandir um pouco o assunto aqui da forma mais metafísica, né? E eu espero que vocês possam, né, curtir essa visão alegórica ou simbólica dessas forças que existem dentro da gente e que foi, né, belamente demonstrada pelo mestre Yogananda nesse livro, Os Ensinamentos, A Segunda Vinda de Cristo, né, que é um livro, são de 3 volumes, eu estou lendo aqui no primeiro volume, certo? Então, dentro também da mitologia grega, né, das mitologias hindus, todas essas forças, né, são representadas de uma forma bem assim, considerada pelos guias espirituais que formulam, né, essas formas ou deuses para representar aquilo que não podemos definir por palavras. Porém, a nossa mente ela consegue compreender a simbologia. Nós temos esse poder, né? Por isso que o mundo, né, você olha, por exemplo, a marca de um produto, aquela marca, né, ela não fala nada, porém, ela representa toda uma história da marca, como é conhecida mundialmente, as pessoas que participam da propaganda daquela marca, certo? Então, né, simplesmente um símbolo, nele está contido toda a informação que sabemos. Da mesma maneira, inconscientemente, temos toda a informação do universo. E aí essa informação é representada por símbolos para que despertem em nosso coração o entendimento. Quando se falou na Gênesis, né, na criação de Adão e Eva, devemos meditar para que esse símbolo, né, de Adão, Eva e a serpente invoque em nosso coração o entendimento do que é a dualidade, do que é essa briga entre a nossa razão e a nossa emoção. Assim como da batalha de Kurukshetra, o Senhor Krishna, ele está ali no meio do campo de batalha, entre a razão, né, e o sentimento. Arjuna ele está decidindo lutar ou não contra a sua natureza inferior. Se bem que quando Krishna ele vai explicando o Bhagavad Gita, ele nos ensina a utilizar, né, que nós possamos utilizar a energia inferior para servir a energia superior. E Krishna ele está no chakra do coração, certo? Então tem toda uma simbologia, tem toda uma mística, né, um entendimento transcendental, celestial, do que é que representam essas histórias, certo? Então, dando continuidade aqui, né, Krishna é falado nesse livro, né? Quando a Eva, né, comeu a maçã e Adão, naturalmente, também
se submeteu, né, a informação que a serpente deu né, da árvore da vida. Então, imediatamente, né, aqui dito que eles perderam a inocência primitiva, certo? Então, nós aqui nesse mundo material já não somos inocentes porque temos o conhecimento da dualidade. Estamos sempre julgando, criticando, enquanto que lá no mundo celestial tudo é perfeito, tudo é bom, né? Tudo é criado à perfeição de Deus. E vamos aí fazer, nesse mundo atual aqui onde estamos, essa tentativa de voltar ao estado perfeito interno, para que essas forças opostas, né, de tudo, não só feminino e masculino, mas de tudo que existe no mundo, encontrem uma harmonia em nosso coração e possamos nos estabelecer no espírito. Essa é a ideia do Bhagavad Gita. Então, paramos de lutar com nossas emoções e também com as nossas razões ou racionalizações, tentando julgar tudo, criticar, encontrar ideias caprichosas para justificar aquilo que achamos ser o melhor, né, para nós, dentro de um conceito de crenças, de informações que muitas vezes são impostas para as pessoas desde quando são crianças. Assim, o espírito, quando ele desperta, através da graça de Deus em seu coração, ele vai compreendendo esse movimento dual dentro da sua existência aqui terrena. Por isso que o Cristo fala, o reino de Deus está dentro de vós, porque quando você se harmoniza nas forças opostas, elas se unificam, né? Elas se tornam uma síntese. E na síntese você começa a entender o que é Deus, o que é a energia de Deus, o que é esse dinamismo, essa movimentação de forças que acontecem nesse cenário cósmico, onde estamos tendo o aprendizado, as lições nesse mundo, para, felizmente, né, após os estados meditativos, reflexivos, né, introspectivos, atinjamos essa posição de constatar internamente que somos partes integrantes de Deus e que somos eternamente seus servos amorosos. Ok? Então, havia uma inocência primitiva, né? Quando Deus cria tudo, ele cria de uma forma pura. Porém, a mente do homem, né, que é acionada por essa força chamada Satã, né, ou diabo, e tudo isso faz parte do contexto para as nossas experiências, nada é por acaso, né? É como eu falei, existe Deus e o diabo, mas o diabo, ele é Deus também, certo? Porque o diabo, não existe força além de Deus. Então, o diabo, ele tem um papel, Satã, as forças que se manifestam no seu corpo, tudo isso tem um papel para você conseguir transcender essas forças e se situar na sua posição original, primitiva, né, pura, espiritual, certo? Lá no reino de Deus, em Vaikuntha Loka, no Krishna Loka, todo mundo tem esse relacionamento de amor puro com Deus. Lá não tem essa serpente, né? A serpente é parte do trabalho de Deus nesse mundo material. Existem também principados, potestades, né? Potestade, não sei nem falar direito. Assim como existem os anjos, os arcanjos, então sempre tem essas duas forças, certo? Da negatividade e da positividade. Mas, por exemplo, a eletricidade ela não pode ser gerada se não tiver, né, os dois polos. Então, tudo está agindo para criar uma terceira força que nos movimenta dentro do aspecto evolucionário, ao ponto onde vamos, nessa forma humana, encontrar a divindade em nosso coração. Devemos entender que estamos fazendo o caminho de volta para Deus. A gente entra nesse mundo material com a ativação de todas essas forças
passamos por todos os reinos inferiores, chegamos nessa forma humana, e nessa forma humana é o momento em que decidimos realmente contactar a energia suprema do universo. Krishna, né, Deus, ele criou a forma humana com esse propósito. E daí também, depois que você está nessa forma, e se você alcança realmente a divindade em seu coração, mas você ainda permanece nesse mundo, você pode ir para as forças, né, angelicais, de luz, arcangelicais, e aí fazer o serviço de Deus, né, como também os semideuses fazem esse serviço de administração universal, certo? Então tudo tem seu tempo, não tem nada que está ruim, nada que tá bom. Você tem que ter paciência, vamos dizer assim, vamos curtir essa escola, mas curtir com consciência, sem você estar apegado, influenciado, se envolvendo demais com as coisas materiais e perdendo a lição assim de uma forma consciente. Então Krishna fala, né, no Bhagavad Gita, fica sempre consciente de mim, pensa sempre em mim. Entenda como que eu sou a substância por trás de tudo. Como eu me manifesto como a sua emoção, como os seus pensamentos, como a sua inteligência, como a sua, né, sabedoria, o seu amor. Então, tudo isso é Deus como fonte se manifestando em nós. Porque nós somos partes de Deus, nós sempre estamos nos alimentando dessa fonte suprema. Aí tudo fica, né, interessante, né? No entanto, se você está desconectado com Deus, você vai ficar num sentimento de sofrimento nesse mundo, de angústia, de agonia, de ansiedade, porque você vai estar querendo melhorar a criação de Deus, certo? Então temos que pensar nessas coisas, certo? Houve um motivo porque Eva comeu a maçã, né? Porque Deus, ele sabe da curiosidade do ser humano, né? Ele não precisava, às vezes, ele nem ia comer essa maçã, nem ia comer. Mas quando Deus falou assim, ó, dessa árvore, dessa fruta você não come. Então o ser humano tem isso. Já que a gente tem tanta curiosidade, né? Igual lá no Jardim do Éden, a gente caiu para cá, vamos ter curiosidade agora também para voltar para o mundo espiritual. Por isso que temos que ler o Bhagavad Gita, por isso que temos que cantar o santo nome de Deus. Temos que jogar por todos os lados, onde estão todas as informações que nos favorecem a essa conexão cada vez maior com Deus em nosso coração. Certo? Então, então, quando eles perderam a sua inocência primitiva, estado em que podiam perceber-se como almas habitando um maravilhoso corpo tríplice de consciência, força vital e radiação atômica. Porque nesse mundo material, agora, as pessoas são tão ignorantes, são absurdamente, né, tapadas, né, essa é a palavra, assim, elas não têm nenhum interesse, negligenciam completamente o estudo espiritual, a absorção, né, da luz divina. Então, as pessoas, nessa época, elas não estão percebendo a sua habitação nesse corpo humano, né, dessa forma que ele falou aqui, onde você se percebe como uma força, um corpo tríplice, né, de consciência, que é isso aí que nós estamos falando aqui, você está percebendo com o seu aspecto Titi, com o seu aspecto Budi, né, você está percebendo o que eu estou falando aqui, né, está processando essas informações, então essa é a consciência. A força vital, que é essa energia etérica que está em volta do corpo, né, que o universo todo também tem essa força astral, força vital, que faz que tenha toda essa movimentação, certo? E a radiação atômica. A radiação atômica é o vácuo quântico, né? A radiação atômica é que
cria tudo. Então, a alma, quando ela é consciente de si mesma, através de algum processo espiritual, ela usa a sua consciência para ativar essa força vital, né? E através dessa força vital, ela gera uma radiação atômica, né? Uma radiação atômica, conforme está sendo falado aqui, que você vai criar a realidade que você quer experimentar nesse mundo. Então, isso é muito maravilhoso, né? O mundo de Maia, ele é incrível, é uma magia, né? Por isso que a magia era condenada antigamente, né? As bruxas, né? As feiticeiras, porque elas mexiam com o reino elemental, o reino que transformava, que curava, e algumas pessoas não têm interesse que as pessoas aqui se lembrem que são almas e que podem manipular muito facilmente essa essência radiônica, né, vitatrônica, onde a energia de Deus está à nossa disposição para tudo, né? Esse aí, o Nikola Tesla, né, que podemos falar no exemplo mais atual, que devia ser um anjo ou um ser mais evoluído, que veio aqui trazer as informações para que nossa tecnologia elétrica e tudo mais melhorasse, ele foi erradicado do planeta. Então, todo mundo que vem passar a magia do universo é condenado por forças negativas que não querem que nós saibamos que somos a alma, que nós temos, sim, o poder de controlar o nosso Adão e a nossa Eva dentro da nossa coluna, né, vertebral, e temos, sim, capacidade de coordenar os nossos chakras para produzir qualquer realidade. Então, isso aí é o mundo dos deuses, né? Aqui as forças tenebrosas, né, querem que o ser humano ele continue com tendências animalizadas, instintivas, mas nós não, né, não vamos ficar nesse ponto se realmente temos o interesse de evoluir espiritualmente. E por isso vamos nos desapegar da matéria, né, e deixar um pouquinho as informações negativas ou a manipulação de informação de um sistema que realmente está mantendo as almas presas nesse mundo. Certo? Mas voltando de novo, tudo vem de um plano divino, né, para que essas coisas aconteçam. Porém, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele sempre vem a esse mundo e envia os seus representantes para nos passar também a informação transcendental, certo? Da mesma forma que você vacilou e comeu a maçã, o que você saiu do estado de inocência e caiu agora nesse estado mais, vamos dizer assim, mais astuto, né? Mais esperto, onde você usa sua energia para tentar deixar Deus de lado e desfrutar e se apossar da energia material. Da mesma forma, Krishna nos dá a informação para você voltar para o seu Éden, né, interno, para o seu paraíso interno, através, por exemplo, do Bhagavad Gita, ou do Bhagavatam, e de outras escrituras relacionadas a vários mestres que têm essa disposição de dar consciência para a humanidade. Certo? Então, aqui, olha só que trecho interessante. Deus pretendia que o homem contemplasse o corpo e mente humanos como formas ilusórias de pensamento que proveem a alma com os meios para vivenciar o drama cósmico do Senhor. Certo? Então, o ser humano, quando Krishna criou o ser humano, era com essa intenção, né? Porque o animal ele pode contemplar essa energia, essa ilusão, como a gente contempla, né? Certo? Então, olha só que coisa maravilhosa, o poder de você ter a consciência para perceber tudo à sua volta, para poder questionar, né?
Que maravilha a criação de Deus. E você também poder se sentir como uma parte de Deus e viver nessa contemplação e ser um criador, certo? Do seu microcósmico, da sua realidade. Então, Krishna, ele te cria para você ser um Deus nesse mundo material. Mas aí o sistema satânico faz com que você se torne um escravo da sua mente. Uma pessoa que acredita que é aquilo que você não é, o corpo material. E em cima dessa crença, desse falso ego do corpo material, você é algemado pela luxúria, pelas insinuações sensuais, né, sexuais, onde todos os seus sentidos são usados para tentar desfrutar dessa matéria. Então, Krishna não te criou para isso. Ele te criou para você ser o senhor da sua mente. No Bhagavad Gita, Krishna fala, a alma, aquilo que você é superior à inteligência. A inteligência é superior à mente. A mente é superior aos sentidos. E os sentidos são superiores ao corpo físico. Ou o corpo, né, que se manifesta. Entende? Então, a alma, aquilo que você é para agir em conexão com Deus, para criar uma realidade desfrutável, existencial, onde você usa a energia material para servir a Deus. E aí você começa a entender o que é a morada da divindade dentro da ilusão. Você começa a entender esse passatempo, vamos dizer assim, cósmico, esse teatro da vida material. Por isso é muito interessante a pessoa ficar sempre consciente de Deus, pensar sempre nele, para não cair para a plataforma inferior. E quando isso acontece, você é dominado naturalmente por essa energia satânica, certo? Então, essa energia satânica faz parte da existência divina para que você tenha consciência dela, crie a resistência espiritual e assim ascensione a sua energia até os chakras superiores, né, que culmina na resplandecência do seu lótus de 1000 pétalas na cabeça, né? É isso que os yogis fazem, que as pessoas que meditam, que cantam o santo nome de Deus, vão atingir um dia. Essa percepção cósmica. Então, Deus queria que você contemplasse tudo como divino, né? E isso não é complicado. A partir do momento que você pede, né, para a misericórdia de Deus se manifestar no seu coração, mas a sua alma tem que ser sincera e honesta em relação a isso. Você tem que falar, quem sou eu? O que eu quero realmente da minha vida? Como que eu estou procedendo no meu dia a dia para chegar a esse ponto que Deus está esperando, né, dentro de uma tomada de decisão minha. Se você estudou lá, se você leu o Bhagavad Gita, né, naturalmente você vai seguir aquilo que Krishna está falando, né? Abandona tudo aquilo que tem uma permuta material, né? Abandona todos os dharmas, tudo aquilo que você acha que é o seu dever dentro de uma materialidade sem Deus, e simplesmente se rende a mim. Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Sharanam quer dizer refúgio. Faz de Deus seu único refúgio. Porque tudo é Deus, então não precisa ficar com medo da vida material, certo? Não precisa dar atenção para o seu diabinho, para a sua serpente, para o seu Satã, certo? Você tem que estar com Krishna. Assim, quando Krishna estava no meio do campo de batalha de Kurukshetra com Arjuna, ele falou assim, luta, eu já destruí tudo isso, todo lado oposto, quando você decide se render a mim. Não temas, né? Krishna fala, a vitória já é garantida para você. Você vai ter o crédito, eu vou matar todo mundo do outro lado que está te impedindo de avançar espiritualmente e eu ainda vou dar o crédito para você andar nesse mundo material como uma pessoa realizada. Então, podemos ver aí a bondade de Deus, né? Deus, ele quer dar todo o mérito a seus filhos que realmente estão cristificando a sua existência.
Não há outra função maior para a forma humana do que fazer o sacrifício de voltar, né, para o mundo espiritual. Na verdade, para despertar o amor por Deus. Krishna, Deus, ele está ansiando por isso. Quando você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você está pedindo, Deus, me dá uma chance para que eu possa, né, amá-lo. Porque só esse amor é que é essencial na vida de todo mundo. Só através desse amor você realmente vai encontrar a felicidade. Né? Você vai parar de ficar comendo maçã, certo? Vai botar as maçãs de lado, você vai desapegar. A luxúria, vai tudo... Não vai fazer muito sentido depois que você estiver experimentando o amor de Deus no seu coração. Então, o seu sentimento, né, a Eva e a sua razão, o Adão, eles vão se abraçar, né, vão casar de verdade, né, a inocência vai ser restabelecida. Por isso que Jesus falava, né, na Bíblia, né, a não ser que vocês se tornem como criancinhas, vocês não poderão ver o reino de Deus. Então, essa inocência da alma, essa inocência primitiva, é a necessidade do ser vivo, né, daquilo que você é. E aí, Krishna está falando, né? Refugie-se apenas em mim. Salvadharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Aham tuam salva papibi. Eu vou libertar você de todos esses pecados. Vou te libertar da serpente que fica te, né, importunando, onde você não consegue decidir a sua rendição por Deus, porque o mundo material tem tanto encanto, e aí você fica dividindo Deus com a energia material. E aí você não avança, né? Tem gente que fica cantando Maha Mantra, fica se dedicando a Deus, mas ele quer desfrutar também de uma forma incorreta esse mundo material. Temos que tomar atitude, né? Em alguma vida, você vai falar assim, não quero mais, agora eu quero voltar para Deus. Então, por que não ser nessa? Por que não ficar logo, né, de prontidão espiritual, né? Orai e vigiai, né? Dizia o mestre, né? Vigie o tempo todo as insinuações da matéria, porque quando você ou qualquer pessoa entra na vida espiritual, aí que as coisas boas, materiais, começam a aparecer. Aquilo tudo que você pretendia começa a aparecer assim, né, em rodo para você. Porque Satã não quer deixar, né? É uma luta, é uma batalha de Kurukshetra, é uma luta. Mas a luta é facilmente ganha quando você se rende aos pés de lótus, né, do Senhor Krishna. Com essa avidez, com esse interesse real. Então, Krishna, ele nos liberta de toda a confusão, né, desse mundo. Você começa a entender como é que os três modos da natureza material estão agindo. Enfim, você fica com a sabedoria intacta, né? Você começa a habitar no jardim do Éden, no seu interno. Você vive no paraíso dentro desse mundo infernal. Esse mundo infernal para a coletividade, para a humanidade. Mas você está bem dentro desse caos, né? Dessa era de transição que nós estamos passando, assim, que vem acontecer muitos inconvenientes, né? Parece até agora que os polos estão mudando, então a gente está vendo aí nevar em muito lugar que não nevava. Enfim, tudo acontece dentro de um tempo, de uma regência divina. Porém, se você está conectado com Deus, você segue protegido no seu caminho. Essa é a natureza da fé, certo? Nada, né, vai me fazer mal, sendo que mal significa as coisas que me desfavorecem para eu manter, né, a minha consciência em Deus. Certo? Então, desde o pecado original, o homem tem cedido às atrações efêmeras dos prazeres do corpo, submetendo-se, assim, aos incontáveis sofrimentos.
inerentes à consciência corporal. Sob a influência de Satã, o homem se concentra nas aparências externas e vicissitudes da vida, e não na subjacente imutabilidade. Desse modo, ele é afetado pela falsa noção da morte como aniquilação, certo? Então, a ideia é essa, desde que você entrou nesse mundo material, através de formas não humanas, né? Até você chegar nessa forma humana, você está sendo levado para lá e para cá por essas forças, que é chamado pecado original. Então, pecado original significa que você trocou Deus pela luxúria, por vontade sua de experimentar de uma forma agradável um mundo onde Deus não fosse o regente amoroso de tudo. De modo que Krishna é tão bondoso que ele te dá a oportunidade de você tentar experimentar um mundo sem ele. Certo? E aí, quando você está nessa consciência sem Deus, quando você não vive na alma, no espírito, você começa a acreditar que existe a morte, porque tudo que você faz, tudo que você pensa e você sente está relacionado com essa estrutura física. Né? Tá entendendo? Então, ele fala assim, submetendo-se assim a incontáveis sofrimentos inerentes à consciência corporal. Todas as suas vidas é sempre uma luta pela sobrevivência. Né? A gente estava vendo aí um filme há pouco tempo, da Idade Média, né? Os caras lá com arma, muita doença, sujeira. Não tinha essa tecnologia. Né? Então, hoje, nós estamos num mundo super privilegiado. Porém, o lado satânico sempre quer usar, né, toda essa tecnologia, tudo isso que Deus está nos oferecendo para dominar o mundo, sendo que isso não é preciso. Né? Podemos fazer um paraíso nesse planeta aqui, oferecendo tudo no serviço a Deus, no serviço devocional. Então, essa era de luz que está entrando atualmente, né? E por isso está tendo um caos, porque o lixo está sendo colocado para fora, né? O lixo psicológico, né? Psicofísico. Vai ser necessário passarmos por essa era para depois a luz, né? A espiritualidade se manifestar de uma maneira mais razoável, né? Para que possamos nos aprimorar cada vez mais de uma forma mais confortável ou pacífica para atingir esse estado divino que Krishna pretende que atinjamos. Só que nós não temos que esperar por isso. Né? Cada dia é uma fortuna ter essa forma humana e aplicar a nossa energia para estar, né, vivendo nessa consciência de Deus. Então, não espera o mundo ficar bom. Né? O mundo, ele sempre fica bom, depois piora, tal, mas a sua consciência, ela é imutável, né? É eterna. Então, se você está aqui agora conscientemente, todos os dias mantém o estado do agora, do aqui e agora, sem futuro, sem passado, sempre pensando em Deus, sempre adorando, sempre desejando intensamente do fundo do seu coração estar com ele. E aí a Krishna, né, Vishnu, dentro do seu coração, começa a articular as energias que vão te favorecer, porque você está querendo criar esse padrão de realidade, que é viver uma vida divina. Certo? Então, para cada pessoa, por isso que não devemos julgar nem criticar, o mundo está sendo criado de acordo com as suas crenças. Se Krishna vem aqui e nos passa o Bhagavad Gita, que é o conhecimento real, o único conhecimento real do universo, certo? Que foi dado lá para o Deus do Sol antes que se iniciasse a criação do sistema solar. Se nós seguimos esse conhecimento, se temos a associação com essa autoridade literária e realmente absorvemos e vivemos o significado das palavras do próprio Deus, né? O Senhor Krishna, naturalmente, o nosso mundo será formidável.
Porque aí não tem a morte mais, não tem a aniquilação. Você já não se identifica mais com essa forma corpórea. Entende como isso aí é uma libertação? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai se libertar do sistema satânico, né, diabólico, animalizado que existe dentro de você. Esse é o teste da vida humana. O quanto estamos pretendendo, né, estar em conexão amorosa com Deus em nosso coração, para que nossa vida siga um rumo progressivo, evolutivo, para voltarmos à casa do Pai. E aí tem aquela história, né, do filho pródigo, né? Você tem que ser o filho pródigo. E aí quando você volta para a casa do Pai, Deus vai dar uma festa para você. Porque Deus está com saudade da sua alma. Ele não quer que você fique aqui, mas ele está respeitando o seu livre-arbítrio. Imagina, Krishna, ele vem pessoalmente passar esse conhecimento, né? Mas, se você não aceita, se você quer continuar comendo maçã, né? Se alimentando de dualidades, então esse é problema de cada um. Então cada um segue o seu fluxo. Não adianta você querer condenar uma pessoa que vive a ignorância, uma pessoa ou pessoas que ainda têm a mente animalizada e por isso elas fazem o que fazem e também colhem reações que, né, vão trazer mais sofrimento e mais dor, até que a alma um dia ela vai ficar completamente, né, assim, eu não quero mais isso. Eu quero me estabelecer em consciência divina, viver em paz, sem deixar que meus sentimentos, a minha impulsividade sempre me leve para, me afaste de Deus. Porque a minha razão, né, as razões da fé, né, que a minha razão fique pregando na minha cabeça de uma forma intelectualoide, né, tem que fazer isso, que o certo é isso, que o ideal é isso, criando filosofias caprichosas de acordo com o falso ego para criar as próprias algemas, né? Então temos que questionar isso, porque são coisas simples da alma. Então, aqui, sob a influência de Satã, as pessoas simplesmente se concentram nas aparências externas e vicissitudes da vida. Externo, né? Só isso, a vida de uma pessoa que não quer elevar a sua energia de Kundalini, ela é simplesmente externa, né? Não tem nada interno, né? A gente pode ver aí no mundo, assim, a pessoa que adiantou um pouquinho que seja espiritualmente, o nível das pessoas nesse mundo material é tão baixo, é tão caído, que ela já sente uma diferença assim, enorme, né? Imagina uma alma como Srila Prabhupada, ou Jesus, o Cristo, ou um Buda, né? Imagina, andando aqui nesse mundo, assim, eles estavam sofrendo. Eles são médicos perfeitos de Deus, sofrendo, assim, vendo as almas, Deus apresentando Deus, eles sendo o exemplo, né, perfeitos de filhos de Deus, pedindo para você se filiar ao divino também, reconhecendo, né, que você é uma parte de Deus, que toda a herança do universo pertence a você, se você quiser, e mesmo assim você escolhendo o lixo, né, o submundo, as fraquezas da carne, os desvios psicológicos. Assim, então é um negócio meio totalmente absurdo, né? Imagina Deus aparecer aqui para você agora, na forma que você quiser que ele apareça, e ele te faz uma proposta: meu filho, vamos sair aí do lixão, vamos dizer que você mora no lixão. Ele fala assim: eu vou te dar uma casa numa ilha paradisíaca só para você, com vários servos, com piscinas, né, o melhor da comida, de tudo. Aí você fala: não, eu quero ficar aqui morando no lixão. Tem um amigo meu, tem um cara ali que eu vendo latinha para ele me dá uma grana boa. Aí Krishna fala: não, mas eu quero te levar para o mundo de bem-aventurança, de felicidade máxima. E a pessoa não consegue. A pessoa não entende isso.
Então, Krishna vem, bota o Bhagavad Gita, e a pessoa, não quero. Eu prefiro ver BBB, eu prefiro ver novela, prefiro ver um filme. A pessoa simplesmente rejeita tudo que é divino, tudo que é maravilhoso, certo? Então, às vezes, a pessoa até ouve uma palestra dessa ou qualquer palestra, que legal, é isso mesmo, né, que o Bhakti Alemão falou, poxa, isso aí é incrível, é isso mesmo, porque não precisa nem de bom senso, não, é uma coisa de você perceber que é mesmo. Que você se você pelo menos se aceita como um espírito, você entende que não é o corpo material. Aí você ouve, mas passou 2 dias, você já entrou em contato com tantas informações negativas, né, do mundo, principalmente hoje com a internet, assim, você fica completamente alucinado com tantas, né, notícias, e aí passou 2 dias, você já esqueceu de Deus, você já está novamente, né, embrenhado na mata selvagem da inconsciência, e não encontra mais o caminho de volta para onde você estava, e os seus sentimentos, aí daqui a pouco a serpente vai te dando mais e mais maçãs, e você vai fazendo suco de maçã. Daqui a pouco você tem uma plantação de maçã para comer tanta maçã. Entende? Então Krishna, ele fala, não, você tem que meditar em mim, no seu coração. Dessa forma, medita o tempo todo no meu santo nome, né? Você tem que trabalhar. O guerreiro, Arjuna é um guerreiro, ele está lutando, né, para manter a lembrança em Deus. É isso que você tem que fazer. É uma luta? Inicialmente pode ser, porque a sua mente é uma inimiga, certo? Mas você tem que fazer a sua mente trabalhar para você. A alma, se lembra? Ela é superior à inteligência, a inteligência à mente. Então, a inteligência é o seu poder sábio de discernir, é a luz divina no seu coração, que irradia da sua alma, onde você controla a sua mente, né? Você ilumina a sua mente, e a sua mente passa a usar os sentidos de uma forma correta dentro do corpo material para absorver toda a informação relacionada ao divino. Por isso que Krishna te deu uma forma humana inteligente com esses sentidos. Certo? Então, o serviço devocional começa com Sravana Kirtana. Sravana significa que você está sempre procurando, né, ouvir ou ler, né, sobre Deus, e também falar ou usar a sua língua para cantar, para comer praçada, enfim. Aí depois você vai seguindo, aí a graça de Deus começa a se manifestar no seu coração. A graça, a misericórdia de Deus, ela está disponível para você 24 horas. Então, tudo depende de você realmente tomar uma atitude na sua consciência. É uma mudança de consciência muito simples. Eu escolho Krishna e deixo a serpente de lado. Então, a serpente, ela não está contra você. Ela está simplesmente fazendo o papel dela, que é te manter preso e algemado nesse mundo. Certo? Mas se você está com Krishna, ele fala, né, eu vou te libertar de todas as reações, eu vou tirar da sua vida tudo aquilo que estava te mantendo preso. Eu vou te afastar os 3 modos da natureza material, você vai transcender. E aí você vai ficar numa consciência de paz. Aí depois, quando você tiver com a realização maior, você começa a falar de Krishna, começa a falar de assuntos espirituais, e vai vivendo a sua vida tranquila. Né? Às vezes ninguém vai entender assim, mas como que essa pessoa está tão bem, assim, o mundo está tão ruim, e fala assim, não, mas o mundo, eu não tenho nada a ver com o mundo, isso aqui é uma escola, isso aqui é um drama cósmico, né? Um cenário de Maia, onde forças satânicas e angelicais estão atuando para nos favorecer ou nos prejudicar. Isso vai depender de você que é exclusivamente o senhor da sua vida, né? O capitão da sua alma. Só que quando você está aí em ignorância espiritual, em avidya, né, que se fala, você se torna uma presa fácil. Mas se você está sempre, né, orando, vigiando, né, não sucumbindo às tentações, afastando o mal, certo? Desejando que o reino de Deus venha até você. Então, as forças angelicais, nós temos muitos mentores, muitas pessoas bacanas aqui agora, em nossa volta, certo? Seres incríveis que vão te ajudar
a você seguir aquilo que você está escolhendo. Então, o que, que você está escolhendo, certo? Quando Eva estava lá com Adão, ela era inocente, né? Vamos supor, nessa originalidade da história. Então, a serpente enganou facinho, facinho a Eva. Não, come aqui, se você conhecer aqui, se você comer essa maçã, você vai ser maior que Deus, porque ó, Deus está te enganando, Ele não quer que você coma o fruto dessa árvore aqui, porque se você comer, você vai saber mais que Ele está escondendo de você. Então, né, por isso que fala, é o pai da mentira, está te enrolando, certo? Então, nesse mundo material aqui, agora que você já tem a experiência, né, da Eva, né, e de Adão dentro de você, né, você já é uma cobra criada, vamos dizer assim, né, já que estamos falando de serpente, você pode não mais se submeter. Não, não vem com essa história não, serpente, de querer me dar coisa boa agora que eu estou na vida espiritual. Não, 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 não. Agora eu só vou aceitar o que Deus tiver, né, eu tiver intuindo dentro do meu coração. Aí eu vou seguir forte na minha vida espiritual, vou agradar a Deus. Deus fica muito feliz. Deus já é a felicidade suprema, mas quando a gente começa a amar a Deus, a felicidade de Deus aumenta. O amor, o nosso amor por Deus é a felicidade de Deus sendo manifestada através de nós. E aí, imediatamente, né, recobramos a consciência. Sabe, a inocência que antes você não percebia, agora você vai perceber quando atingir esse estado de consciência elevado. A criança que você sempre foi, que é aquele estado natural, espontâneo, autêntico, onde você confia completamente no Pai, onde você está sempre sorridente, onde tudo é uma novidade, tudo é legal, tudo é incrível. Imagina quantas coisas você tem que conhecer nesse universo de Deus, né? Não importa se material ou espiritual. Então, essa criança, ela renasce, né? E cada dia se torna um presente magnífico. Só observar as crianças, né? É bem diferente, né, dos adultos de hoje que foram sufocados por um sistema que faz a pessoa ser um velho, né, um doente, uma pessoa rígida, uma pessoa que procrastina tudo, que anda assim, se arrastando. Então, esse é o padrão das almas que estão hoje aqui, né? Então, vamos voltar ao paraíso, vamos voltar ao Éden, certo? Então, aqui tem, lógico, muita informação, a gente pode alongar aqui, mas vamos ficar nesse assunto de Adão e Eva, dentro desses nossas reflexões. Acho que já está um material legal. Mais tarde, se vocês quiserem, eu continuo a leitura. Há tantos livros, há tantas, né, tantas coisas bacanas para a gente passar um conhecimento e depois incrementar esse conhecimento com a filosofia divina, com a literatura védica e tudo mais. Porém, né, vamos devagarzinho, vamos meditando, entendendo que o que importa realmente é a atitude diária que você está tomando em seu interno para se manter sempre nessa lembrança de Deus. Pensa sempre em mim. Mão maná madbakto, madhyadi mão namaskuru, manhã baixasi satyante pratityane priyosime. Pensa sempre em mim. Torna-se meu devoto. Não precisa se tornar, porque você já é eternamente um devoto de Krishna. Então, torne-se, lembre-se, através dessa lembrança de pensar sempre em mim, volte à sua posição original, lá no mundo espiritual. Certo? Seja o filho pródigo, volte para Vaikunta. E lá a festa está acontecendo para você. Vai acontecer para você de uma forma incrível. Deus vai dançar com você, vai levar você para as florestas, de Vrindavana, você vai se divertir, né, com os bezerrinhos, sempre nesse estado de amor puro, com todos os seres de Vrindavana, toda a atmosfera de amor puro e bem-aventurança, né? Você vai sentir a presença de Srimati Radharani, que é a personificação do amor de Deus. Enfim, algo assim que nem podemos, né? Você vai sair desse lixão material da consciência, né? Da mente contaminada e suja. Você vai sair desse lixão e vai para as mansões celestiais, divinas, que estão agora mesmo aí no seu coração, certo?
Aí é o reino de Deus. Se você encontrar esse reino de Deus e habitar nele, então você atingiu o sucesso da forma humana e a sua pretensão agora vai ser, após a morte desse corpo, ser reconduzido à sua posição original. E a serpente não vai mais te incomodar, né? A gente vê lá nas tentações do deserto que quando o Cristo, né, que é você mesmo, o Cristo interno, quando ele não aceitou as tentações da serpente, a serpente foi embora. Abandonou por um tempo, né? Então, mesmo que você se ilumine, que você compreenda tudo, você tem que seguir até o momento da última respiração dessa forma humana, né, que é incrível, que Deus fez como um tesouro para que todas as almas que estivessem dentro dele, né, ou projetando através dessa forma física, né, com a sua mente, esse cenário existencial, Krishna desejou ardentemente que você tomasse essa postura de voltar para ele. Então, esse é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a canção do Senhor. Gita é canção, Bhagavan é o Supremo, aquele que possui todas as opulências. Bhagavan. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula, a gente agradece a Deus por nos ter dado essa oportunidade, essa inspiração de levar essa aula, mesmo que para poucas pessoas, não importa. O que importa é que eu aprendi também, que o eu espírito, tá? Que eu aprendi, que eu pude fazer esse serviço. Então, né, na verdade, quando você faz algo para Deus, quem se beneficia é você mesmo. Não podemos fazer algo assim, eu vou falar uma palestra aqui, mas eu quero que tenha milhões de likes, que eu quero que as pessoas... Não, as pessoas que vão estar aqui ouvindo essa palestra são as que Deus determinou para estar aqui ouvindo esse tipo de linguagem, né? Específica, inspirada, mas o que vale é isso, é que você fez, que eu podia não ter feito nada. Podia ter ficado aqui em casa só cantando Mahamantra, curtindo a divindade em mim, e vivendo minha vida boa, com harmonia, certo? Mas se tem tantos irmãozinhos, né, precisando de uma simples palavra, que às vezes você não tem nenhuma dificuldade em falar, que é algo tão simples para você, mas que pode fazer diferença na vida de outra pessoa, certo? Então, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, ao Mestre Cristo, todas as glórias são a Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a todos os devotos reunidos, a todas as almas lindas que se dispõem, né, um tempo nesse planeta Terra para avançar espiritualmente com muita luz, com muita força, com muito entusiasmo. Ok? Então, um beijo no coração de todos vocês.